Às vezes, você sente que está carregando um peso que não sabe explicar, como se existisse algo te puxando para baixo, mesmo quando tudo parece estar bem ao redor. Como se uma força invisível estivesse sempre te levando de volta para os mesmos padrões, as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas quedas emocionais. E o mais estranho é que lá no fundo, você sente que isso não deveria ser assim, que existe algo errado na forma como você está vendo a vida, que existe uma espécie de programação operando silenciosamente dentro de você. E é exatamente isso. Não é azar, não é destino, não é fraqueza, é ilusão. 7 ilusões tão profundas que você nem percebe que elas estão aí. 7 narrativas silenciosas que moldam seus pensamentos, sabotam suas decisões e aprisionam sua expansão. Cada uma delas te mantém preso à dor, não porque você merece sofrer, mas porque nunca te ensinaram a enxergar a realidade além delas. A primeira ilusão nasce cedo, quase como um sussurro que você aprende sem perceber. A ideia de que você precisa ser aceito para existir. Você cresce acreditando que valor vem de fora, que sua identidade depende do olhar do outro, que você deve agradar, se adaptar, se encaixar. Você vai moldando suas palavras, seus gestos e até seus sonhos para não perder aprovação. E de repente, você percebe que vive para ser visto, não para ser você. A dor dessa ilusão é silenciosa, porque ela te transforma em prisioneiro da expectativa alheia. Quando alguém te rejeita, você sente como se estivesse perdendo uma parte de si. Quando alguém te critica, você sente como se estivesse falhando em existir. E é nessa confusão emocional que a dor cresce. Porque quanto mais você tenta ser amado por fora, mais perde o amor por dentro. E quando a vida te mostra que não pode controlar como os outros te veem, você sofre. Não por falta de amor, mas por excesso de ilusão. A segunda ilusão parece lógica, mas no fundo é um truque da mente. Acreditar que controlar tudo vai impedir que você sofra. Então você planeja, revisa, tenta prever cada resultado, tenta evitar cada erro, tenta garantir que nada saia do seu controle. Mas a vida não opera assim. A vida não se curva ao medo. A vida não segue roteiros escritos pelo pânico. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais tudo escapa pelas mãos. A dor dessa ilusão nasce da exaustão. Você vive cansado de tentar impedir o inevitável. Cansado de se culpar por aquilo que nunca foi sua responsabilidade. Cansado de desperdiçar energia, tentando manipular o que não é seu. E o mais cruel é que você acredita que falhou, quando na verdade ninguém que tenta controlar a vida consegue vencer. Você só perde tempo. Tempo que deveria estar sendo usado para viver. Tempo que deveria estar sendo usado para sentir. Tempo que deveria estar sendo usado para confiar. A terceira ilusão é uma das mais perigosas. Acreditar que felicidade é algo que você alcança quando tudo finalmente der certo. Você cria metas, objetivos, marcos, condições. E fala para si: quando eu conseguir aquilo, eu vou ficar bem. Quando eu tiver aquilo, vou ser feliz. E assim você passa a viver como um viajante que nunca chega. Porque sempre falta alguma coisa. Sempre existe um próximo passo. Sempre existe algo que você ainda não conquistou. Você condiciona sua paz a algo que ainda não aconteceu. E por isso, ela nunca chega. A dor dessa ilusão está em viver eternamente no futuro, em ignorar o presente, em esquecer que a vida não está em um destino, mas em um movimento. É como correr atrás de uma sombra. Quanto mais você corre, mais ela se afasta. A felicidade não é o prêmio final. É a forma como você caminha até lá. Mas enquanto você seguir acreditando que só poderá ser feliz quando todas as peças se encaixarem, você nunca vai enxergar que a vida já estava acontecendo enquanto você esperava. A quarta ilusão é sutil, mas te paralisa sem que você perceba. A crença de que o passado define quem você é. Você carrega culpas, vergonhas, memórias, erros.
Você revive mentalmente conversas, falhas, decisões que já aconteceram e se condena por elas como se ainda tivessem o poder de te aprisionar. É como andar pela vida com correntes nos tornozelos, pesadas, velhas, enferrujadas. A dor dessa ilusão nasce da repetição. Você revive o passado porque acredita que precisa consertá-lo dentro da mente. Mas nada pode ser corrigido onde não existe mais. E enquanto você tenta costurar histórias antigas, você falha em escrever novas. A verdade é dura. Não é o passado que te prende. É a crença de que você ainda é aquela versão antiga de si mesmo, mas você não é. Você só acredita que é. E toda dor emocional que nasce disso é uma lembrança de que você ainda não se permitiu mudar. A quinta ilusão assume outra forma. Acreditar que suas emoções negativas são inimigas. Você luta contra o medo, contra a tristeza, contra a raiva, contra a ansiedade. Você tenta suprimi-las, escondê-las, negá-las. Te ensinaram que sentir algo desconfortável significa que tem algo errado com você. E então, toda vez que algo dói, você entra em guerra com a própria mente. A dor dessa ilusão nasce da resistência. O que você resiste, persiste. O que você luta para reprimir, volta mais forte. Emoções não são problemas, são mensagens. São alarmes internos dizendo: ei, há algo aqui que precisa ser olhado. Mas você insiste em silenciá-las, porque acredita que sentir é perder o controle. E por isso, a dor não passa, porque não foi escutada. Emoções são ondas. Quando você tenta pará-las, se afoga. Quando você aprende a surfar, encontra liberdade. A sexta ilusão é uma das que mais te prendem. A ideia de que você deve ser forte o tempo todo. Você cria um personagem, um papel, uma máscara. Você diz a si mesmo que não pode fraquejar, que não pode demonstrar vulnerabilidade, que precisa ser aquele que aguenta tudo. E então você carrega o mundo nas costas enquanto finge que não pesa, mas pesa. A dor dessa ilusão nasce da solidão. Você se afasta de quem poderia te ajudar. Você finge que está tudo bem enquanto implode por dentro. Você acredita que ser forte é nunca cair, quando na verdade força real é levantar depois de cair. Mas ninguém te ensinou isso. E por isso você vive cansado, esgotado, sufocado por expectativas que você mesmo impôs. A máscara se torna prisão. E quanto mais você tenta manter a imagem intacta, mais seu coração se parte por trás dela. E então, chegamos à sétima ilusão, talvez a mais profunda de todas. Acreditar que você está sozinho na própria dor. Essa é a ilusão que sussurra. Só você passa por isso. Só você falha assim. Só você se sente assim. E essa mentira te separa do mundo, te coloca no escuro, te faz acreditar que a sua dor é única demais para ser compreendida. Mas ela não é. A dor humana é universal. Cada pessoa que você encontra carrega batalhas que você nunca vê. Cada coração tem cicatrizes escondidas. Cada mente travou guerras silenciosas. Você não sofre porque está quebrado. Você sofre porque é humano. E quando você finalmente enxerga isso, a dor perde força. Ela deixa de ser um monstro solitário e se torna uma ponte. E é aí que a cura começa. Quando você entende que existe um fluxo maior, um movimento maior, uma conexão maior que estava invisível enquanto as ilusões te mantinham preso. E agora que você viu cada uma delas, a pergunta que fica é: qual delas te domina mais? Qual delas você percebeu que ainda te prende? Qual delas te mantém repetindo ciclos que já não fazem sentido para a pessoa que você está tentando se tornar? Reconhecer a ilusão é sempre o primeiro passo. O segundo é escolha e o terceiro é coragem. Porque quando você começa a retirar as camadas ilusórias, a dor dá lugar à clareza. E a clareza te devolve aquilo que você sempre teve, mas esqueceu: liberdade. E lembrando, ninguém desperta sozinho. Por isso, se esse vídeo tocou você, deixa seu comentário aqui embaixo.
Compartilhe qual das 7 ilusões te prendeu por mais tempo. Isso pode ajudar outras pessoas que sentem o mesmo. Se inscreva no canal, porque ainda temos muitos caminhos internos para explorar juntos. E deixe seu like, não por mim, mas para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão presas na própria dor sem perceber. A transformação começa quando você enxerga além da ilusão. E hoje você começou a enxergar.